Às vezes eu me pego pensando como é fascinante poder retirar várias interpretações distintas que partem de um mesmo texto ou de uma mesma obra e que pode ser visto de formas que são tão diversas e conflitantes a depender somente do observador. Essa é uma das belezas, na verdade, não só da literatura, mas da arte como um todo, transformar a experiência de um terceiro numa experiência individual sua. Tendo dito isso, eu tenho que confessar que, na minha opinião, o cinema fez um grande desserviço para a obra de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho que até hoje a imagem que muitos têm desse livro, mesmo após terminada a leitura, é que um romance intenso e tóxico, mas profundamente apaixonante, arrebatador, e não que ele não seja essas coisas, mas é muito mais do que só isso, é muito mais do que só um romance bem escrito. É uma das obras mais intensas e violentas de toda a literatura. Se tiver necessidade de adaptar esse livro para o cinema, eles deveriam chamar diretores que são mais coerentes com a mensagem do livro aqui. Tipo o Lars von Trier, o Henrik Stolevski, que é o cara que dirigiu Você Não Estará Só, filmaço. Ou o mestre atual, né, do cinema gótico, o Robert Eggers. Isso para conseguir tentar representar uma fração da intensidade que a gente encontra dentro dessas páginas. O livro ele começa com esse narrador em primeira pessoa, um homem chamado Lockwood, que pretende se tornar inquilino em uma granja no interior, onde o dono dessa granja é Heathcliff. Lockwood então ele vai conhecer seu locatário na mansão Morro dos Ventos Uivantes. Lá Heathcliff ele mora com seu velho servo, o Joseph, a sua agregada, a jovem Kath, e o jovem Hareton Earnshaw. É provavelmente uma das cenas de hospitalidade mais terríveis que eu já presenciei em qualquer mídia. O pobre Lockwood, sem saber porquê, sofre com o mau humor de todos os presentes e até com o ataque dos cachorros que estão lá. Todo mundo é áspero com Lockwood também entre eles, e todos parecem se odiar de forma intensa e rancorosa. E é claro que, para a sorte de Lockwood, começa a nevar e ele se vê impossibilitado de deixar a mansão. E é durante a noite, sendo que o pesadelo que Lockwood tem serve de ponto de partida para que a gente comece a entender a história aqui. Eventualmente Lockwood volta debaixo da neve para a granja, lá onde ele fica febril, e durante esse período de convalescência, a governanta Nelly conta para ele a história da família que habita o Morro dos Ventos Uivantes. E é uma história profundamente gótica. Até mesmo o sobrenatural que a gente associa às obras góticas existe aqui, mesmo que de forma bem sutil, com exceção de uma ou outra coisa. Dá a impressão que sempre existe um tipo de espírito pairando, a sombra se movendo, e mesmo esse uivante que a gente tem no título não é à toa. E o personagem principal da história é Heathcliff, e aquilo que aconteceu em torno dele para que ele se tornasse o homem mais nervoso e rancoroso do universo. E nós vamos acompanhar durante essa narração todo esse ciclo de violência que se estende por 3 gerações, e todos os elementos do texto e da história eles são minuciosamente montados para construir esse panorama. Nada dá a impressão de ser à toa e ser ao acaso. Mesmo o clima em torno dos personagens influencia naquilo que está acontecendo, e não de forma literal, mas de forma psicológica. O pântano aqui, ele realmente se estende para dentro das moradias. Quando o clima se acalma, os personagens eles estão mais calmos. Quando chove, eles sofrem. E os anos passam e com a passagem dos anos os personagens vão definhando. É um livro que ele vai mostrar pra gente os efeitos duradouros do sadismo e abuso que tem por gerações. E com essas pequenas perturbações na água, a gente consegue ver as ondas que se formam. E uma das questões que ficam inoculadas aqui é se é possível que um ser humano consiga transpor uma vida inteira de violência se essa vida é tudo aquilo que ele conhece. E se caso ele consiga transpor, o que seria necessário para que esse ciclo fosse quebrado? É uma história cheia de fúria e ímpeto, as cenas de amor são febris, e talvez por isso a imagem que o livro tenha é de ser primeiramente um romance, e não um estudo psicológico desse personagem tão violento. É uma história cheia de delírio, cheio de febre, de vingança bem e mal executada,
e que é narrado através de sonhos, através de flashbacks, através de previsões. E conforme Nelly vai contando pra gente toda a história de sofrência que existe por trás dessa família, o quadro começa a se montar na nossa frente. E o quadro que aparece na nossa frente é praticamente Guernica por completo, onde todos os personagens, ao seu modo, apresentam falhas e fraquezas de personalidade, algumas inerentes, outras criadas e cultivadas. Até mesmo o velho servo Joseph, um cristão fervoroso, parece ter uma total ausência de empatia pelo próximo. Mas isso de forma muito resumida, porque mesmo ele, que parece ser esse personagem extremamente mal-humorado, tem alguns momentos singelos aqui de humanidade. Nós aprendemos que Heathcliff é adotado pela família Earnshaw, e o conflito que ele vai ter com essa família é o que transforma Heathcliff no próprio avatar do rancor, da vingança. E para ele a vingança é um deus que só aceita sacrifícios de sangue. E a escrita aqui da Brontë é absolutamente belíssima, com passagens que são realmente cativantes, e conforme os anos vão voando na frente dos nossos olhos, esses personagens começam a fazer cada vez mais sentido. A mensagem maniqueísta começa a se dissipar e a gente começa a entender de onde vem tanta raiva e tanta degeneração nesse fluxo de eventos que é montado de forma extremamente primorosa pela Brontë aqui nessa obra, onde nenhum ato parece não ter uma origem clara e bem definida. Mesmo aqueles atos que são mais vis, a gente consegue entender da onde que eles vêm, mesmo que a gente não concorde com eles. É um livro absolutamente fascinante, infinitamente influente, uma obra de arte que traz uma certa melancolia, porque fica impossível da gente imaginar o que a Emily não teria alcançado e conseguido se tivesse escrito uma segunda novela. Minha nota para esse livro são 3 lápides próximas do charco.